No momento em que os servidores das agências reguladoras procuram que a direção de cada agência seja feita por meio de um critério técnico, surge nesse momento uma emenda a um projeto que é uma lei das estatais que está sendo discutida no Congresso, que é a Lei 13.303 de 2016, permitindo ingerência política nas agências reguladoras. As agências, para quem não sabe, tratam de um mercado muito sensível. Por exemplo, temos a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que cuida dos planos de saúde, de uma série de questões que tocam direto ao consumidor. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é muito importante porque a vigilância sanitária controla aquilo que está na mesa do consumidor brasileiro. Então, essa emenda pode prejudicar muito, segundo a maioria dos servidores, a gestão técnica dessas agências. E nós estamos aqui hoje com Alex Sinaldo Queiroz, que é presidente do Sinagências, Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Reguladoras, que vai nos dizer por que efetivamente essa ingerência política vai prejudicar a própria agência, em última análise, o consumidor. Por que isso vai acontecer? Primeiramente, boa tarde, Vera. Boa tarde aí aos nossos telespectadores da fanpage. Assim, primeiro que as agências reguladoras nunca foram pensadas como uma estratégia de governo nesse país. Foram fundadas quando? Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que você tem as primeiras agências, a ANEEL foi a primeira agência, até a última Agência Nacional de Mineração, agora no governo Temer, você não tem uma estratégia de governo sobre esse fundamento regulatório. Porque isso é um fundamento, é uma base. A gente tinha um Estado intervencionista, alguns defendem um Estado que permita tudo, mas o modelo que a gente tem constitucional não é esse. É um Estado que monitora, que observa e que traz equilíbrio para a sociedade, equilíbrio entre o consumidor, entre os agentes de mercado, entre os trabalhadores, entre os credores, assim de uma forma que o mercado fique dinâmico e adequado para a sociedade. Pois é, e essa lei, quer dizer, que mexe também, além de mexer na lei das estatais, mexe também no projeto de lei de número 6.621 de 2016, que é conhecido como Lei Geral das Agências. Em que medida quando se fala em interferência política nas estatais, muita gente não sabe exatamente o que é. Se trata da indicação de diretores e presidentes sem um conhecimento técnico. Eles entram, não sabem sequer como o setor funciona. Então, por que essa ingerência política, essa indicação de um político, de um amigo, de um deputado, de alguém que perdeu as eleições e pega um emprego ali nas agências, por que essa interferência vai prejudicar o mercado regulatório? Assim, eu vim até da Petrobras, fui advogado da Petrobras, do governo estatal, e a gente viu o que aconteceu recentemente com a estatal, que é uma grande referência no país. Assim, essa emenda que foi feita, e se esse projeto passar com essa emenda, assim, a gente tem o risco, porque na verdade ela permite que quem foi diretor de partido político, quem participou da direção do partido político possa ser indicado... Nos últimos 36 meses, que possa ser indicado para diretor de agência. Assim, por mais que a gente não teve ainda diretores de partidos, mas nós temos um histórico nas reguladoras de pessoas ligadas a partidos políticos. E o que elas fazem exatamente que prejudica? A gente entende, por exemplo, tecnicamente, que é uma porta giratória. Essas pessoas se qualificam lá nas agências reguladoras. Elas entram sem saber nada. E se qualificam lá e depois voltam para o mercado. E voltam para o mercado como dirigentes. Ou seja, aí fica a dúvida, Vera, porque como as agências não fazem, digamos, o dever de casa técnica, por exemplo, análise de impacto regulatório, esse diretor que foi indicado, realmente, ele foi para lá só para se qualificar e voltar para o mercado, ou ele já foi indicado por agentes de mercado, pelos partidos políticos, para poder beneficiar A, B ou C? Porque dizer, nas decisões dele, num cargo importante como esse, ele pode eventualmente tomar uma decisão que não beneficie, quer dizer, que não seja uma decisão justa. Porque, na verdade, parece que as agências não têm o objetivo de beneficiar ninguém, mas de ter uma regulação, um equilíbrio de mercado justo. Então, ele pode tomar alguma
decisão que venha a beneficiar um determinado setor. Isso. Me parece que eu ouvi dizer, aconteceu na ANS ou na Anvisa, algo desse sentido. O que foi exatamente? Assim, na ANS, que é o que está mais no dia a dia, né, na polêmica do plano de saúde, a gente tem, por exemplo, uma associação de servidores, a ACETANS, que ela fez uma análise técnica muito boa. O primeiro questionamento que ela fez a essa decisão das franquias, desse modelo, digamos, regulatório que foi implementado nos Estados Unidos, aqui nos nossos planos de saúde, era o seguinte: qual o impacto dessa decisão? Qual o impacto dessa decisão para o mercado, para os consumidores? Veja. Qual era a decisão exatamente? A decisão é o seguinte: você agora vai incorporar nas mensalidades uma franquia, que nem a gente tem nos telefones, que nem a gente tem em outros setores. Né? Você paga uma franquia, já mesmo que você não use, né, o plano de saúde. E quando usar, você paga mais. Isso, paga mais. Foi uma grande polêmica, né, Isso. para os planos de saúde suplementar. Isso, de certa forma, vai aumentar o custo do consumidor. Mas se a agência tivesse uma comunicação com a sociedade, em que ela apresentasse esse estudo, que é a análise de impacto regulatório, que está até no PL 6621 como obrigatório, com certeza a sociedade teria o conhecimento e agora a gente podia discutir dentro das premissas científicas, né? Porque ela tomou aquela decisão. A decisão foi correta ou incorreta? Isso. Hoje a gente só vai trabalhar o seguinte: olha, vamos trabalhar com a suspeita, com as acusações de ingerência política. Por quê? Porque não tem nenhuma análise de impacto regulatório. Cadê a análise de impacto regulatório? Então, assim, é uma coisa que o sindicato vem pautando com as direções, é o seguinte: nós precisamos ter o fundamento científico daquela decisão, daquela deliberação. É claro que os servidores têm um conhecimento. Você tem servidores especialistas, assim, maravilhosos, PhD em questões de modelo de negócios, etc. e tal, né? Médicos, farmacêuticos, advogados, economistas. Mas isso precisa de uma equipe, precisa de uma decisão também da diretoria, uma decisão política para dizer: olha, precisamos fazer uma análise de impacto regulatório sobre essa questão dos planos de saúde. Né? Porque aí nós vamos saber qual é o impacto para o consumidor, qual é o impacto para o mercado. Por exemplo, com essa decisão, a gente está fechando o mercado, está abrindo o mercado, a gente está, digamos assim, tirando demanda do mercado. Por exemplo, possa ser que, aumentando esse custo, alguns consumidores deixem de ter plano de saúde. Então, isso afeta diretamente o consumidor, o bolso do consumidor. Pois é. Por mais que a agência não faça parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, mas as relações de consumo permeiam a atuação da agência. Isso é importante falar, que a agência não existe com a missão de defender o consumidor. Ela existe com a missão de fazer um equilíbrio no mercado, entre o consumidor, entre os agentes de mercado. Os agentes de mercado. Ela tem que fazer esse equilíbrio. Nem sempre uma decisão técnica da agência vai beneficiar diretamente o consumidor. Ela pode beneficiar, de certa forma, o equilíbrio do mercado. Mas também não vai defender o outro lado. Quer dizer, o fato de não defender apenas o consumidor não significa que vá também proteger todo o pessoal do plano de saúde. Eu digo o seguinte: no fundo vai terminar defendendo o consumidor. Porque se você fizer uma análise técnica, não for populista, digamos assim, porque às vezes você pode tomar uma decisão, digamos, agora nesse momento pró-consumidor, mas aí você fecha o mercado. Se você fecha o mercado, o consumidor foi prejudicado. Porque aí fechou o mercado, porque não interessa ao empresário entrar. Isso. E tem também que beneficie o consumidor, beneficie o usuário de plano de saúde, no caso do plano de saúde, mas também não impeça o empresário de entrar e de se interessar para oferecer esse plano de saúde. A gente tem que desmistificar uma coisa, que é o seguinte: tem que ter um equilíbrio na busca do lucro, porque tem que ter o lucro realmente, né? Ninguém vai investir num negócio e não obter o seu retorno. E também esse serviço tem que ser adequado e justo para o consumidor. Então esse é o papel das agências. E para as agências fazerem isso, ela tem que ter o quê? Informações. Informações sobre esse negócio. E critérios técnicos. Isso. Né? E aí você tem que ter investimento nas agências, com capacitação dos servidores, você precisa combater essas ingerências políticas, né? E aí, se as agências fizessem o dever de casa de uma análise de impacto regulatório, hoje a gente não estaria com essa suspeita de que tem ingerência política nas agências. Porque a gente teria um documento técnico hoje para dizer: olha, velho, eu estou aqui para te apresentar um documento da ANS de que essa decisão foi acertada tecnicamente. Só que nós não temos. Então, tem um estudo, né? Não tem um estudo. Porque a agência nunca foi pensada para ter uma política de Estado, né? Isso. Ela foi pensada como uma casa para empregar
quem não foi eleito no último pleito. O procedimento tem sido esse. A gente espera, a gente vem tentando colaborar com as campanhas aí, né? Para presidente, a gente não apoia nenhum candidato a presidente, porque nós somos um sindicato, mas a gente quer colaborar tecnicamente para que eles minimamente possam se debruçar sobre a regulação como uma estratégia para a sociedade. Ela é uma estratégia, assim, é a regulação que pode beneficiar, por exemplo, o crescimento econômico do país, pode melhorar a política de emprego, pode melhorar um serviço que seja mais adequado para o consumidor, mas para isso precisa de investimento, precisa ter capacitação no setor, precisa, por exemplo, melhorar essa forma como se indica, não é, esses dirigentes, né? A gente, por exemplo, do Sinagências, não por uma questão corporativa, mas a gente, por exemplo, está vendo agora que nós temos 2 diretores gerais, tanto na ANEEL, na Agência Nacional de Energia Elétrica, como na ANTAC, na Agência Nacional de Transporte Aquaviários, que são 2 servidores de carreira. A gente acredita que eles serão modelos, digamos, de uma gestão mais técnica, uma gestão de equilíbrio. O que as pessoas, quer dizer, leiga, sempre perguntam é o seguinte: se botar servidores na direção da agência pode ser visto como um corporativismo, um beneficiamento a uma classe. Entendemos isso. Mas também, se coloca pessoas de mercado, pode ser visto como uma captura daquelas pessoas e um benefício, um privilégio a determinados setores. Como se chegar a esse equilíbrio? Por isso que eu acho que a virtude principal na regulação é a prudência. Eu acho que a gente não pode fechar só para os servidores, não pode fechar só para o mercado. A gente tem que buscar, na verdade, a eficiência, aquele que tem capacidade mesmo de atuar, independente de ser mercado ou de ser setor. Tem muitos agentes econômicos que, muitos, na verdade, trabalhadores, CEO de agentes econômicos, que poderiam estar atuando nessa reguladora. Mas eles são sérios e técnicos. Técnicos, né? São muito bons. Só que eles não vão vir para essa reguladora porque o salário é baixo para o mercado. Na verdade, o salário, por mais que a gente coloque aqui um salário até de um servidor de agência reguladora, ele é baixo para o nível do empregado de mercado que atua nesses setores, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com quanto se paga... A gente vai voltar a esse assunto de salário, de equiparação, de paridade. Nesse momento, a gente queria seguir o assunto e citar um fato que parece que está incomodando também, não só os agentes de mercado, como também os servidores, que é a situação de que tem muitas agências que estão sem diretores, que estão sem presidentes. E, quer dizer, são quantas agências? São 11 agências. E quantas estão sem diretores ou sem... E que vão ficar próximo também, porque também uma... A gente tem, por exemplo, a Agência Nacional de Mineração, os diretores que estão lá, estão provisoriamente lá. Já tem as indicações dos 5. Ou seja, está vazio, entre aspas, porque são provisórios. Isso, porque eram os antigos diretores do DNPM, que estão lá. A Agência Nacional de Saúde, nós temos um cargo vago, que está discutindo aí o indicado, porque tem problemas de ter sido citado na Lava Jato. Tem para a Agência Nacional de Saúde, que trata do plano de saúde do brasileiro, tem, parece que 2 indicações, não é isso? Uma é de um advogado ligado aos planos de saúde. E outro é de um cidadão envolvido na Lava Jato. Isso. E aí, para que ele seja diretor ou presidente, ele precisa ser sabatinado pelo Senado, né? Isso. Exatamente. Essa sabatina, então, não avança por conta desses problemas. Das polêmicas que estão acontecendo. E tem a Anvisa, você tinha colocado, eu até tinha esquecido um pouco de falar da Anvisa. A Anvisa, o mandato do diretor-presidente encerrou, agora esse mês de julho, e nós estamos com a vaga lá. E nós estamos numa disputa ferrenha dentro da Anvisa para quem vai ser o próximo diretor-presidente. E estranhamente, tem uma decisão da diretoria atual de fazer uma consultoria para pensar uma reestruturação da agência. Então, assim, ou seja, mais uma consultoria, né? Porque a gente, no serviço público, quando o cara fala consultoria, a gente já sabe que é consultoria para não dar em nada, né? Então, assim, né? A consultoria para não dar em nada. Porque aí faz a consultoria, às vezes, funciona. Funciona. No mercado funciona bem pra caramba. Exatamente. No serviço público é difícil uma consultoria fazer isso. E pelo know-how, e aí a gente vai falar agora de uma agência que tem um know-how e tem um respeito da sociedade brasileira, que é a Agência de Vigilância Sanitária, Nacional de Vigilância Sanitária. Nós estamos falando de... a qualidade dos alimentos que
estão na mesa do consumidor. Pois é, se a gente, digamos assim, tem hoje um controle de epidemia, se a gente tem um controle hoje da qualidade dos alimentos e medicamentos, é graças ao trabalho desses servidores, né? Então, assim, e é um trabalho histórico, né? Porque a agência em si é desde 99, mas o setor de vigilância sanitária nacional já existe, assim, desde a época do Império. Então, assim, e a gente tem um respeito... É um cuidado muito sério, né? E a gente tem um respeito mundial sobre isso, né? E a gente está vendo que, recentemente, a Anvisa, ela está indo para tentar, digamos assim, simplificar, num objetivo de tentar simplificar a burocracia, ela não está pensando, aí de novo, a análise de impacto regulatório, no risco sanitário. Porque qual é a missão da Anvisa? O risco sanitário. A sociedade, quando vai falar de vigilância sanitária, ela não quer saber, tipo, se o laboratório X, o laboratório Y está bem financeiramente. Ela quer saber assim, olha, esse medicamento eu posso tomar mesmo? Né? Não vai ter efeitos colaterais? Isso. Eu não vou morrer? Não é uma coisa que... Ou é um medicamento que não tem eficácia nenhuma. Né? Então, não adianta gastar muito dinheiro, tomar um remédio e não ter efeito nenhum. Pois é, esse é um papel que a Anvisa faz muito bem. Né? Mas veja, a Anvisa ultimamente ela está simplificando certas burocracias. Ela não vem hoje, por exemplo, atendendo a contento nos portos e aeroportos de fiscalização, porque esses servidores estão se aposentando e não está repondo a mão de obra. Então, veja, como é que a gente hoje faz, por exemplo, uma fiscalização e inspeção nessas áreas? E olha que são áreas, digamos assim, de segurança nacional, né? Porque você está no portos e aeroportos de fronteira, você pode vir, sei lá, uma arma biológica no país e poder, né, de certa forma, destruir. Né? Nos Estados Unidos isso é uma questão até de polícia, né? A segurança nacional. Então, assim, e quem faz isso é a Anvisa. E ela hoje está muito deficiente nisso, né? Nessa função que ela tem. E tem esse problema de reestruturação na Anvisa, mais uma consultoria feita lá. E a gente entende que isso é, mais uma vez, pelo menos suspeita, da ingerência política. Mais uma vez, ingerência política. Né? Nessa questão da Anvisa. E a gente vê também que está começando, pelo que parece, a haver um interesse maior de políticos, de presidenciáveis sobre o setor, sobre tudo que envolve as agências. Você já foi procurado por alguém dos presidenciáveis ou de alguns parlamentares com interesse de se informar e informar melhor a sociedade? Sim. Eu, assim, o vice-líder do governo, o deputado Leonardo Quintão, do MDB, é um grande parceiro assim, na agência nessas questões, está sempre lá falando no Congresso Nacional, e ele até defende a nossa tese hoje, que é da autossuficiência das agências. O deputado federal também, Major Olímpio, que coordena a campanha do deputado federal Jair Bolsonaro, vem nos procurando para buscar subsídio para poder discutir uma política de regulação na campanha. A mesma coisa, o presidenciável Ciro Gomes, a partir do seu staff, vem também nos procurando para discutir, né, um programa de regulação. E a gente, obviamente, quer subsidiar todas as campanhas, né, com dados técnicos, para que eles possam formular o projeto. Há um plano, um projeto, enfim, uma proposta do sindicato nesse sentido de simplificar, de facilitar, de tornar melhor esse mercado de regulação? Sim. A gente tem discutindo na direção e na categoria um projeto de regulação nacional estratégico para o país, né? E aí vem com essa premissa, né, da prudência, do equilíbrio, né? Como a gente pode trabalhar, por exemplo, com inovações no mercado. Por exemplo, as agências podem ser bastante eficientes em estimular inovações no mercado, né? Porque são inovações que vão fazer o preço ser competitivo, que o preço vai ficar mais baixo para o consumidor, que esse preço vai poder competir no mercado internacional. Então, assim, as agências têm... Porque se só tem uma empresa, digamos assim, fabricando aquele tipo de medicamentos, digamos, ela vai ter um preço muito maior, muito mais salgado. Se ela tiver um concorrente, pode ser que essa concorrência vai facilitar uma busca por um atendimento melhor à população e um preço mais baixo. Então, assim... A agência tem essa função também de... Tem. A agência, por exemplo, com políticas, se ela tiver políticas, por exemplo, se ela tiver conhecimento, né, do negócio que ela está regulando, ela pode muito bem estimular isso aí. Entendeu? Ela pode estimular o setor industrial, ela pode estimular o setor para, obviamente, uma defesa da concorrência melhor. Né? Então...
Isso, inclusive, pode incentivar emprego, Sim. né? Quanto Queda nos índices de desemprego. Muito, assim, porque quanto mais concorrência, vai ter mais emprego, né? Mais investimento. Mais investimento. O consumidor vai ter um preço mais barato. Para o consumidor é ótimo não ter concorrência, né? O consumidor, ele até agradece, né? Tipo, porque tem um preço aqui, um preço assado, então a gente já faz isso. E a gente também precisa trabalhar um pouco, né, que a gente perdeu muito no país, é essa questão de como buscar os investimentos, né? E as agências podem dar segurança jurídica para esses investimentos. São as agências que vão garantir, olha, pode investir aqui seus recursos nesse setor, que nós vamos garantir que você vai ter o cumprimento desse contrato. Então, assim, as agências têm esse papel importantíssimo, tanto para o investimento estrangeiro como para o investimento nacional. Né? Então, Mas aí, isso aí já é um pouquinho mais profundo, porque muita coisa passa pelo Congresso. Sim. E se passa pelo Congresso, tudo pode ser desfeito de uma hora para outra lá, independentemente da indicação dos técnicos da agência reguladora. Você tocou num assunto que preocupa todo mundo, né? No Brasil tem isso, né? Que você cria um setor, digamos, setor regulatório, que é um setor para ser independente, ou seja, para que não seja contaminado por essas discussões políticas, né? Que é um setor técnico, e aí você pode mudar tudo pelo setor político. Né? Ou seja, então, esse órgão aqui fica refém do órgão político, né? O órgão regulatório fica refém do órgão político. Isso aí é difícil de resolver, né? Essa questão é difícil de resolver, porque quem faz a lei não é sempre aquele que paga, que desembolsa, né? Não. Eu acho que a análise de impacto regulatório e com a atuação dos servidores em órgãos de direção, né, no caso, ocupando esses espaços, ajuda mais a sociedade. Então, assim, a análise de impacto regulatório e os servidores atuando assim, em órgãos de direção, eu acho que pode melhorar, digamos assim, a comunicação entre as agências e a sociedade de forma geral. Agora, tem uma outra coisa que hoje o governo reclama que tem poucos recursos, que não tem como desembolsar, precisa de um ajuste fiscal, tem a emenda 95 que estabeleceu um teto dos gastos e tal, tudo para apertar o cinto, porque os impostos já estão num nível muito alto, a sociedade não aguenta mais pagar, mas, por outro lado, os servidores pressionam por aumento de gastos, ou seja, por aumento dos seus próprios salários. No caso, o Sinagências tem uma campanha que é Ciclo de Gestão Já, que pede, na verdade, equiparação entre os servidores das agências reguladoras, de todas essas 11 agências, com o pessoal do ciclo de gestão, que é Banco Central, SUSEP, CVM, Receita Federal e tal, né? E aí, o que a gente precisa ver é o seguinte, como a gente vai conciliar isso? Pelo que eu vi, hoje em dia, o pessoal do ciclo de gestão recebe 30,11% a mais do que o pessoal... Em 2019 vai ser isso. Em 2019 vai ser isso. Hoje em dia, quanto está o teto do pessoal das agências, o piso e o teto do ciclo de gestão? O cargo mais top dos dois, né, o nosso cargo especialista, está em 15 mil inicial e o final de 21 mil. Né? No caso dele, já está em 19 mil inicial e final de 26 mil. E aí a gente vai ter pelo menos 5 mil a mais para cada servidor, né? Digamos assim, nesse caso. Mais ou menos isso. Cerca de 5 mil a mais. Quer dizer, 5 mil a mais é o teto da Previdência, praticamente, né? Quer dizer, um trabalhador vive a vida inteira e no final da vida ele vai ter que viver apenas com isso, que é a diferença entre o salário e outro. Qual seria, então, o impacto financeiro total dessa mudança de salário do servidor? Assim, essa conta precisa ser feita pela arrecadação das agências, né? A gente está defendendo primeiro que as agências sejam autossuficientes. Né? A gente está fazendo estudos, por exemplo, para as agências que ainda são deficitárias, para que elas possam, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para a sociedade, são o cidadão comum que está, por exemplo, pagando o serviço da ANTAC, porque ela não tem uma taxa para cobrar do mercado. Então, o cidadão comum... Mas aí não seria mais um imposto? Mas não para o cidadão comum. Seria, na verdade, mais um tributo para os agentes de mercado, que estão, de certa forma, se servindo daquela atuação da ANTAC
e não estão pagando. Então, assim, e acredito que esses agentes de mercado querem colaborar, sim, porque se você paga a taxa, obviamente você pode exigir mais e pode exigir com mais eficiência ainda. Mas será que isso funciona? Porque hoje em dia o que se diz é que nós temos muitos impostos e um serviço público de baixa qualidade. Mas a gente tem que separar as agências reguladoras disso, porque a gente está falando, por exemplo, de um setor que arrecada 26 bilhões e só gasta 6. Por exemplo, foi o FUST da Anatel que está salvando praticamente o problema do diesel no país. Então, ou seja, Me explica o que é esse FUST. O FUST é um fundo universal, né, na questão da telefonia, né, da universalização da telefonia. Né, que era aquilo que quando teve as privatizações. Sim, lá no passado. No passado, e você... Tem um fundo. E esse fundo que está bancando... Isso. Esse fundo está bancando, em parte, por exemplo, o presidente Temer ter desonerado, né, no caso aí, o diesel, né, para os caminhoneiros. Foi basicamente, ele está tirando um recurso do FUST para poder tampar esse buraco aí. Porque quando você desonera, você cria um buraco automaticamente. E o FUST está fazendo isso. Você reduziu de um lado, vai ter que aumentar do outro. Então, assim, o nosso trabalho... Quer dizer, as agências reguladoras, para a gente deixar bem claro, ela arrecada 26 bilhões mais ou menos. Isso por ano. Por ano. Dados de 2017. E ela, desses 26 bilhões, elas gastam com servidores, com pesquisa, com infraestrutura, apenas 6 bilhões. Tem aí um suposto superávit de 20 bilhões. Desses 20 bilhões é que sairia essa equiparação salarial com o ciclo de gestão. Ou seja, isso custaria mais ou menos quanto? Essa equiparação, para que chegasse a equiparação, para ter as agências com toda essa infraestrutura que a gente falou... Com concurso público. Com concurso público para suprir o déficit de pessoal. Melhoria salarial para os diretores, né, que ganham... Eles ganham muito abaixo de mercado, né? Pois é, a gente estava falando dos diretores e aí a gente interrompeu para acabar um assunto. Os diretores, quando ele é indicado, ele entra numa agência, ele ganha quanto? E qual seria o ideal? 16 mil bruto. E aí o ideal seria que ele chegasse... Pelo menos o presidente é um ministro de Estado, né? Porque e aí seria cerca de 30 mil mensais. Agora, esse aumento também dos diretores, 30 a 34 mil, de 16 para 30 a 34, ou seja, quase dobrar, e mais essa equiparação que dá de 15 para 19 mil e de 21 mil para 26, cerca de 5 mil, já estaria incluído nesses 500 milhões de reais. Sim, sim. E custaria apenas 500 milhões de concurso público e tal. São quantos trabalhadores hoje nas agências? 11 mil trabalhadores, mais ou menos. 11 mil trabalhadores. Distribuídos em mais para fazer frente a essa despesa de 11 mil pessoas, esses 500 milhões seriam suficientes? Na verdade, a gente aumentaria mais de 11 mil para esses 500 milhões, né? A gente teria pelo menos aí mais 2 mil servidores aí a mais, né, em concursos públicos, principalmente em lugares estratégicos, por exemplo, nas fronteiras do país, né, na vigilância sanitária, que a gente não tem, né, por exemplo, nos serviços de aeroportos. Então, assim, a gente está propondo mais concurso público nessas áreas que hoje são deficientes, né? Então, nisso, esses 500 milhões dá tudo, capacitação, melhoria, e veja, e nós estamos propondo ainda mais ainda, estamos propondo arrecadar mais ainda, né? Mas só que o tema nosso da agência não é só arrecadação. O tema também é o que a gente faz de importante para o país. Ou seja, a nossa eficiência não é arrecadar, não, a gente não é a Receita Federal. Nossa eficiência é, olha, veja, você tem um mercado equilibrado. Né? Por exemplo, vamos pegar, a gente fala sempre das agências que estão na polêmica aí, né? Plano de Saúde, Anvisa, etc. Mas, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o consumidor pode até dizer assim, mas a tarifa está cara, etc. Mas veja a excelência, a eficiência regulatória da Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela é, assim, inquestionável. Se você pegar qualquer agente de mercado, você vai dizer assim, olha, ali a gente tem uma seriedade. Ela faz audiência pública que dá, digamos assim, mais do que pessoas do mercado. Ela, por exemplo, ela faz as suas reuniões de diretorias abertas, ou seja, você assiste ela pela internet. Né? Então, assim, as decisões têm transparência. Tem transparência. Então, assim, é isso que falta também. Então, o nosso projeto, ele envolve não só, tipo, melhoria salarial, não é só reajuste, não é só, digamos, aumento salarial, como a sociedade fala. Ele envolve, na verdade, um investimento nas agências reguladoras. E esse investimento nas agências reguladoras vai beneficiar o cidadão brasileiro como um todo, porque o serviço vai ficar mais adequado, mais rápido, mais eficiente. Por exemplo, a gente hoje está passando por um problema de corte nos gastos, que a gente está saindo da regionalização das agências para uma centralização em Brasília. Isso é ruim para o cidadão.
O cidadão quer ter fiscalização nas capitais, nas grandes cidades brasileiras. Né? Por exemplo, hoje a gente tem mais de 100 cidades servidores de agências reguladoras. A tendência com esses cortes é diminuir, e você fica fazendo, digamos, fiscalizações virtuais, né? De Brasília, e aí se o cara de Brasília achar que tem que fazer fiscalização, você manda o cara lá do Rio Grande do Sul fazer. Se ele não achar, não vai ter fiscalização. Ao invés de você ter um fiscal lá no Rio Grande do Sul. Que é ele que então decidiria que caminho deveria seguir lá naquele estado. Ele está em loco, ele vai analisar a mercadoria, ele vai ver ali, por exemplo, um lote de medicamento, como é que está, se a gente vai fazer inspeção, não vai fazer inspeção. Então, assim, são essas coisas que o cidadão brasileiro precisa defender. Né? Precisa defender principalmente a fiscalização das agências, que hoje os cortes vão em cima da fiscalização. Por exemplo, se as pessoas reclamam que a Anatel não fiscaliza celulares, não fiscaliza a questão da internet, etc. e tal. Tem as reclamações são grandes quando se fala de agências. Né? Pois é, mas a Anatel, por exemplo, ela tem uma deficiência hoje, olha que ela é rica, né, que eu coloquei aqui, que ela até está sustentando, né, a questão do diesel. Mas os caminhoneiros, por exemplo. Mas ela, por exemplo, ela tem uma deficiência de aprovar um equipamento de proteção individual para os seus servidores na fiscalização. Veja, um equipamento de proteção individual é o mínimo para você poder fazer uma fiscalização numa rádio pirata ou numa caixa de telefone. Você precisa ter luvas, né? É um risco risco que tá ali. Para a saúde, para a vida do servidor. Outro exemplo também que você vê que esse investimento é importante. Na NTT, a gente tem... Agência Nacional de Transportes Terrestres, né? Isso mesmo. Na Agência Nacional de Transportes Terrestres, você tem, por exemplo, um setor que é de fiscalização de transporte de passageiros clandestinos. Ou seja, os piratas. Os chamados piratas. Isso. Que a gente conhece as vans, aquela coisa toda. Então, veja, esse setor, por mais que alguns consumidores vão ficar chateados e dizer, mas não devia tirar os piratas. Mas veja, o pirata vai fazer, por exemplo, se sofrer um acidente, você não vai, né, vai ser indenizado. O pirata não tem, digamos, obrigação nenhuma de deixar no local que ele contratou. Então, assim, o pirata é um clandestino. Esse setor de fiscalização, hoje, por exemplo, aqui em Brasília, ele está sofrendo demais na NTT. Né? A gente vê, por exemplo, que há uma política, né, até de tentar prejudicar, né, os servidores na atuação. Né? Esses servidores são ameaçados constantemente. Né? Porque, veja, eles moram normalmente por aqui. E o pirata também mora por aqui. Então, esses servidores têm receio de andarem na rua, né, até tarde. Então, assim, são sistemas de fiscalizações nas agências muito complexos. Na ANAC, imagina você fiscalizar uma aeronave, né, que foi produzida agora lá nos Estados Unidos pela Boeing, etc. e tal. Veja, ninguém aqui no Brasil tem esse conhecimento. Você vai ter que pegar um especialista daqui, mandar lá para os Estados Unidos para ele aprender tudo sobre aquela aeronave. O custo desse curso é altíssimo. É altíssimo. Mas para ele poder fiscalizar essa aeronave no Brasil... não tem como. Ele vai ter que ir lá. Então, isso é investimento, capacitação. A mesma coisa quando a gente vai mandar um fiscal aqui da Anvisa para fiscalizar um laboratório internacional que quer lançar um medicamento aqui no Brasil, chinês, indiano, você precisa que esse servidor seja o quê? Especializado em línguas. Por exemplo, o concurso para um especialista em regulação nas agências reguladoras exige inglês intermediário. Por exemplo, ninguém pede, quando um agente econômico apresenta um documento em inglês, pede tradução nas reguladoras. Por quê? Porque nosso concurso já foi estabelecido que você deveria ter conhecimento prévio em inglês. Agora, se for francês, não. Ou outras línguas que não eram, digamos assim, padrão nas agências. Então, o servidor de agência, ele fez um mega investimento para estar ali. Né? São servidores que possuem, no mínimo, pós-graduação. E a gente vê aqui que, por exemplo, no mercado de 26 bilhões por ano, número de 2017, 500 milhões significa, é bem pouco. É bem pouco. Então, é bem pouco. Mas, assim, nesse momento de crise, nesse momento de aperto, de ajuste fiscal, de previdência, porque a gente tem que pensar também na previdência, porque o servidor, ele necessariamente não sai do guarda-chuva do governo. Ele é um servidor da ativa. Quando ele se aposenta, ele continua usando os cofres da União, né? Então, mas ele continua contribuindo, né? Ele continua contribuindo, tá? Com 11% do salário, da mesma forma que contribui na ativa. Então, nesse momento de ajuste fiscal
É possível mesmo bancar isso? É possível? Vai dar certo? Vai ser possível? Não vai onerar outros setores? Não, porque se a gente pensar que os recursos que são arrecadados nas agências devem ficar nas agências. Não devem sair para outros setores. Isso aí é você desvincular, digamos, a receita. Isso, desculpa, mas financeiramente isso está errado, né? Do ponto de vista até legal. Né? Se foi arrecadado para a agência, então tem que estar na agência. Tem que ser investido naquele mercado da agência. Não pode, por exemplo, estar pagando a questão do diesel, não pode estar pagando despesas ordinárias, como recentemente o Ministério do Planejamento pediu autorização ao TCU para pegar mais uma vez recurso do FUST, da Anatel, para pagar despesas ordinárias. Isso não pode acontecer. Entendeu? Então, assim, as agências reguladoras, e aí volta aquela primeira frase que eu coloquei, em face de não ter um plano estratégico para as agências, por isso que os seus recursos são destinados para outras áreas. Porque, com certeza, esses 20 bilhões estão sendo destinados para outras áreas. Não estão sendo alocados para as agências reguladoras. E aí nós temos um problema, porque aí voltando ao consumidor, que perpassa a relação de consumo. O consumidor olha assim, pô, mas cadê as agências reguladoras? Cadê a fiscalização? Cadê isso? Pois é, aí fala no consumidor. Precisa de investimento, precisa de recursos. Precisa que esses 20 bilhões que ficam esperados sejam investidos nas agências. Porque aí você vai ter, com certeza, um preço bom para você. Você vai ter, por exemplo, uma vigilância sanitária, né, boa para você poder dizer assim, olha, esse medicamento aqui eu posso tomar porque eu sei que teve investimento, né, naquilo. Você vai ter, por exemplo, uma agência nacional de saúde suplementar em que o plano de saúde venha com análise de impacto regulatório para dizer, olha, não, esse plano aí dá para o consumidor pagar, esse plano aí, né, aumenta, né, o mercado. Tá bom, então. Então, eu acho que ficou bem claro a importância de não se colocar indicados políticos na presidência ou na diretoria das agências, porque isso, em última análise, vai prejudicar o consumidor, né? E que as agências precisam efetivamente de quadros técnicos, porque lidam com assuntos que tocam na saúde, na vida do consumidor. Não é isso? Com certeza, com certeza. Então, tá bem. Nosso papel é esse mesmo. Estamos aqui para trabalhar e ajudar a sociedade. Tá bom, então. Muito obrigada.